que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, fiel é aquele que vos chamou. Olá, me chamo Pedro, sou seminarista aqui da Diocese de Parintins. Estou iniciando esse ano a etapa propedêutica aqui no seminário, na Olaria, e fui convidado a dar meu testemunho vocacional. Comecei desde pequeno no grupo de coroinhas na Catedral, na qual eu ingressei logo depois da minha primeira comunhão, né? Eu ia um pouco, né? Depois ia bastante, foi muito momentâneo minhas participações lá. Só que com o acolhimento da comunidade na época e com todas as iniciativas que lá tinha, eu comecei cada vez mais a descobrir aquele tesouro escondido no campo, que é o próprio Cristo. Foi uma alegria muito grande, porque eu comecei a dar um sentido novo a tudo aquilo que eu fazia, não só na comunidade, mas também em casa, nas minhas atitudes. Tudo foi se transformando. Com o passar do tempo, aos meus 14, 15 anos de idade, comecei a me questionar o quanto alguns aspectos da minha vida, e também com um crescimento muito grande da minha maturidade por conta de algumas situações familiares. Tudo isso eu partilhava com os meus pais, que me ajudaram, e principalmente com meus diretores espirituais. Quem me iniciou nesse caminho, não só de vocação, mas também como uma pessoa da comunidade, um cristão, foi o Padre Rui Canto. Me acolheu na comunidade depois do meu ingresso mais ativo na comunidade, que era na paróquia Nossa Senhora do Carmo, na Catedral. Logo iniciou-se um grupo pequeno de vocacionados, e eu passei a descobrir não só o sentido da vida sacerdotal, como também querer e crescer dentro de mim a vocação primeira de todos os cristãos, que é a santidade. Ingressando nesse caminho, eu comecei a perceber o valor da vida, o valor de ser chamado de cristão, e querer cada vez mais, morrendo e renunciando a mim mesmo em certas atitudes, criando mais maturidade nesse caminho de Jesus, esse caminho de renúncias, esse caminho de felicidade, esse caminho de encontro. Fui descobrindo cada vez mais a vontade dele na minha vida. Com mais idade, né, eu comecei a questionar essas inquietações, esse chamado de Deus na minha vida, a vocação. Aí eu queria uma consagração a Deus, porque cada vez mais que eu ia me ingressando na comunidade com mais ardor, ao mesmo tempo vinha aquela vontade de estar mais lá, ficar mais presente lá. E a consagração seria um complemento disso. Eu me sentia muito feliz, e me sinto muito feliz e realizado de concretizar isso. Mas comecei a pensar que seria uma fantasia da minha cabeça, uma ilusão, uma utopia, né? E com as responsabilidades da vida aumentando, eu fui aos poucos me afastando, tanto ao estudo no turno noturno, como também um trabalho que eu consegui no banco. Mas, ao invés de um efeito contrário de confirmar que seria algum tipo de ilusão, não. As inquietações vieram cada vez mais, o desejo de se doar a Deus cada vez mais aumentando. E eu comecei a dar muito mais valor a isso, tornar isso o centro da minha vida. Questionei-me bastante quanto a isso. E no ano de 2019, que foi um ano de muitas responsabilidades para mim, não só na comunidade, como também no trabalho e na escola, comecei a intensificar mais o sentido vocacional na minha vida, não deixando para depois, mas tendo isso como um presente, a vontade de Deus, que é o presente, é o agora, que Ele nos pede. Então comecei um acompanhamento muito aprofundado com o Padre Marcos Aurélio, que agora é o meu reitor,
E passei por vários momentos esse ano e eu fui me aprofundando nas dificuldades e nas alegrias. O sentido da vocação primeira, que é a santidade, e a específica, na qual eu me sinto completo e com a doação que Deus me chamou através da vocação sacerdotal. Então, no ano de 2020, no retiro de opção de vida promovido pela Diocese, depois de uma reflexão sobre a autenticidade da vocação, pela primeira vez eu não tive mais questionamentos, mas sim confirmações daquilo que tinha no meu coração, que tem no meu coração. Jesus colocou. Vi que era a hora da semente germinar. Então, disse meu sim a Deus no dia 4 de janeiro. Ingressei no seminário, pedi demissão do meu trabalho. Tive que ser transferido de escola, uma escola que eu estava há década, mais de uma década. Então, decidi fazer essas renúncias em prol da felicidade que Cristo, que o encontro de Cristo dá. Hoje estou aqui no seminário Vinde Verde, com muito entusiasmo, tentando viver cada vez mais santamente todas as dimensões da vida no seminário. E você jovem que sente essas inquietações, vale muito a pena você servir a Deus, você doar sua vida a Deus. É um momento de muita alegria, é um momento que você vê que as dificuldades, que muita coisa é transitória e você quer viver o presente, no amor, no encontro das pessoas. E na vocação sacerdotal você encontra não só um sentido para a sua vida, um caminho cristão no qual, em prol da sua salvação, como também você se doar completamente à salvação das almas que Cristo, bom pastor, nos confiará. E em primeiro passo para tudo isso, você que está ingressando agora no discernimento vocacional, viva a alegria de ser cristão, a alegria da santidade. Viva essa vocação primeira de ser cristão, de querer ser santo, de querer viver doado a Deus, querendo mudar-se aos poucos e Cristo, em sua graça, mostrar o caminho que Ele quer que você o siga. Salve, salve Maria, salve, salve Maria.